Oi, gente, boa segunda! Entrando aqui nessa live quentíssima com dois assuntos que são bem interessantes: negócios e relacionamentos. E nessa live a gente vai estar trazendo muita clareza e muitas possibilidades para vocês. Eu, junto com a Luiz Junaues, a gente vai contribuir, né? Nós vamos criar um campo aqui de contribuição para todas nós. Então sejam bem-vindas a essa live, como alavancar os seus negócios e melhorar seus relacionamentos. Alô, daqui a pouco tá entrando. Peço para vocês ficarem na presença, peguem uma aguinha, senta aí, aproveita, desfruta, recebe, baixa as barreiras. E a gente está preparado, tá criando aqui, né? Estamos acessando uma segunda-feira grandiosa com mais possibilidades. Deixa eu ver aqui, acho que ela tá mandando. Ela me mandou uma mensagem aqui, só um minutinho. Vocês que já chegaram. Oi, Yara, oi, Sani, oi, todo mundo. A imagem tá tudo ok? Lô, você manda o convite. Os corações só subindo aqui. Pronto, acho que ela já deve estar entrando. Oi, Ju. Gente, vocês que já estão aqui na live, só sinaliza pra mim como é que tá a imagem, como é que tá o som, tá chegando tudo bem pra vocês? Pronto. Então assim, chegou. Ela chegou. Massa. E aí, reforçando, né? Fiquem na presença, baixem as barreiras, peguem uma aguinha, um caderninho, o que mais for possível aí para que seja uma contribuição para esse momento de hoje. Boa noite. Oi, boa noite. Tá conseguindo me ver bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Eu acho que eu pedi para todo mundo. Tá todo mundo dizendo aqui, Sheila tá dizendo que tá tudo ótimo. Imagem, som. Maravilha, como pode melhorar? Tá, não sei se tá um pouquinho de eco. Eu, eu, o seu som parece que tá com um pouquinho de eco. O meu eu não sei dizer. Mas, ó, a Thaís tá falando que tá perfeito. Então, tudo certo, vamos seguindo. Bora lá. E o meu, como é que fala? O meu tripé ajudar, gente, ele tá, Tá bom, então, não quer ficar enquanto, fixo. enquanto tu ajusta ele aí, deixa eu só ser muito grata a você por estar aqui nessa segunda-feira, nesse horário tão maravilhoso, trazendo dois temas que deixa todo mundo aguçado, todo mundo com vontade de saber como é que pode melhorar, negócios e relacionamento. Sensacional. Achei genial você ter escolhido esse tema, viu? E é uma coisa assim que a maioria das pessoas não percebe que tá relacionado, mas tá, né? A gente tá sempre em relacionamento, seja no negócio, seja na nossa vida pessoal. E um influencia o outro. Os nossos relacionamentos nos negócios influenciam a nossa vida pessoal e vice-versa. Então, assim, não tem como a gente separar um do outro. É isso que eu tenho percebido. Então, eu achei que seria o ideal a gente falar sobre as duas coisas. Sim. Na minha vida prática mesmo, assim, nos últimos tempos, sabe o que eu tenho percebido, Lu? Eu escolhi me dedicar mais aos meus negócios nesses últimos meses e sem esperar nada, os meus relacionamentos começaram a melhorar também. Que legal. E eu estava antes numa forçação de barra para os relacionamentos melhorarem e essa forçação de barra para os relacionamentos melhorarem estava travando os relacionamentos e travando também os negócios.
Interessante. Bem interessante. Então eu percebo que uma leveza do soltar a pressão que eu estava colocando no que deveria ser ou criar dentro dos meus relacionamentos deu para eles a liberdade deles serem o que são e eu estar disposta a receber a contribuição que eles são nesse momento. Que bacana. Assim, uma coisa que eu percebo é que a gente, na verdade, tem a tendência a focar em certas coisas que a gente fala assim, não, se eu resolver isso aqui, o resto vai se resolver. Mas, na verdade, a gente geralmente foca em algo que é uma distração. Então, quando você realmente tá presente para perceber o que de fato requer a sua atenção e não o que você acha que você tem que focar, aí o fluxo vai se abrindo para tudo, porque o receber, ele não é. Ele não tem filtros. Quando você recebe de um lado, você recebe de todos os outros. Quando você fecha de um lado, você se fecha de todos os outros. Então, quando você se abre, por exemplo, como você falou, né, para olhar para o seu negócio, que era algo que estava realmente requerendo a sua atenção, e isso vai influenciar na forma como você se comporta, na forma como você se percebe, e naturalmente isso vai influenciar as outras áreas, incluindo os relacionamentos. E não é incomum, por exemplo, em classes de fundamento, né? Para quem não sabe, eu facilito a classe de fundamento, que é uma classe mais avançada do Access, né? O pré-requisito é ter uma classe de barras. E não é incomum chegarem pessoas numa classe de fundamento que ela chega na classe com uma questão que ela fala assim: é isso que eu vim resolver no fundamento. E aí, quando a gente vai explorar, a gente percebe que, na verdade, aquela era a questão que ela estava focando, mas não era aquilo que estava travando. E aí, quando a gente vai fazendo, né, todo o processo de facilitação durante a classe, a gente vai descobrindo outras coisas que estavam ali por trás, que era o que realmente estava travando, inclusive naquela área, né? Geralmente a gente tende a olhar para o sintoma e não para a causa. E o que eu gosto muito no fundamento é que a gente tem essa curiosidade, né, de olhar e realmente investigar, digamos assim. Peraí, vamos ver o que é isso, né? O que está por trás disso? E aí, a partir dessa investigação, vamos dizer, a gente leva a pessoa para um outro espaço para olhar para coisas que às vezes ela não estava disposta a olhar. E isso faz toda a diferença para que ela acabe fazendo escolhas diferentes e criando mudanças reais na vida dela. Sim, eu acho que talvez seja por isso que eu percebo que muitas pessoas criam resistências a estarem no fundamento. Desejam muito, querem muito, até imaginam, eu desejo, eu quero. E toda vez que está chegando pertinho, ela deixa escapar. Não, deve ser mais na frente. E coloca vários empecilhos. É o tempo, é o dinheiro, eu não posso agora. Sabe o que aconteceu comigo no último fundamento que eu fiz, que foi com você lá no Cariri? Eu fiz junto com a Ana Carla, eu acho que ela deve estar na live. E a gente meio que pegou na mão e disse assim, uma montanha russa. A gente sabia que a gente ia se divertir, mas que a gente ia ter vários momentos durante a classe, mas a gente não tem como sair do mesmo jeito que a gente entrou. Então, quando você passa pelo fundamento, esses 3 dias e meio, é um portal que processa você, é como se você estivesse assim, sendo processado mesmo, e o que você vai limpar, como você vai se ver no final desse processo, é assustadoramente gentil. E você não tá, as pessoas não estão tão habituadas a serem gentis consigo, a acolherem seus processos e dizer assim, cara, aqui eu criei tanta dor, trauma, sofrimento, e era só eu ter a maturidade, assim, de olhar e dizer, olha, 90% disso não é meu. E eu tava botando muita energia para resolver coisas que não faz sentido para mim, que não funcionam mais para mim. Sim. Então, eu acho assim, Lu, que quando a gente avança buscando uma ferramenta para alavancar esses nossos negócios, né? O Axis, ele é só uma ferramenta. O seu negócio é você, o negócio da sua vida é você. O Axis, ele é uma possibilidade, ele é uma ferramenta
que com certeza vai te ajudar, porque se você vamos dizer, for cavar um fundamento da sua vida com Ampar, você pode conseguir. Vai ter mais tempo e mais esforço. Mas se você puder ter um trator para fazer isso, uma escavadeira. Então, o que o fundamento representa assim na minha vida, Lu, e eu sou muito grata a você por ter facilitado a última classe para mim, é que esse trator, eu posso ter ele sempre de última geração. É Que é o verdade, que a vai se gente vai, atualizando. né? Então, com o trator do ano passado, eu consegui remover as coisas e olhar para o fundamento da minha vida do jeito que o ano passado estava requerendo. Esse ano eu já estou em outra configuração, já aconteceu muita coisa na minha vida e eu vou receber um trator do ano. Exato. Uau, eu gostei dessa analogia e é bem isso mesmo, né? E assim, eu vou até aproveitar que eu falei, né, ontem. Ontem acabou a classe de Sussurros do Corpo com o Dr. Dan Heer. E eu tava traduzindo essa classe, né? E eu até ia fazer uma live ontem, assim, meio que de última hora pra falar sobre isso. Mas o meu corpo tava atualizando tanto que, gente, eu não conseguia sair da cama. Eu também tem o fato, né, que eu tava acordando todo dia, 3 horas da manhã pra traduzir. Então isso juntou tudo. E aí eu falei, não, vou aproveitar e na live com a Eron eu já vou tocar no assunto, porque tem a ver, né? Muitas das consciências que vieram nessa classe pra mim tem a ver com o tema da nossa live, que é negócio e relacionamento. E aí, enquanto você tá falando essa coisa, né, de atualizar o modelo, digamos assim, eu lembrei muito de algumas coisas que aconteceram nessa classe com o Dr. Den. Porque, para quem não sabe, o Den, ele adoeceu há mais ou menos 2 semanas e ele tava mal, mal mesmo. Ele disse, cara, eu acho que eu vou morrer. Que ele tava bem ruim, ele ainda tá com algumas questões, tem uma orelha, um ouvido que ele não tá conseguindo ouvir. Tem um lado né, um dos ouvidos, não sei qual dos dois, que ele ainda não recuperou a audição, ele estava bem mal. E aí ele se recuperou bem perto da classe de sussurros do corpo, né? E aí ele estava falando, gente, eu acho que foi a maior atualização do meu corpo, assim, da minha vida, né? Aí ele falou o quanto que nós entramos numa nova era, digamos assim, de atualizações para o nosso corpo, para a nossa vida. E nessa classe ele explorou muito o quanto, por exemplo, a gente muitas vezes não está disposto a ser tudo da gente. E nos negócios e no relacionamento, se você não está disposto a ser tudo de você, você não consegue receber de tudo que está disponível para você. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Peraí. E aí, o que me encanta nessa coisa que você falou, né, do trator, de atualizar o trator, é que justamente o fundamento é esse espaço onde você pode fazer as atualizações necessárias para a sua vida, para o seu corpo, para o seu negócio, para os seus relacionamentos, para que você possa ser cada vez mais de você. E você sendo mais de você, o mundo não tem outra opção a não ser se atualizar, digamos assim, para receber disso, né? E pegando especificamente, né, já que você falou, por exemplo, eu me dediquei ao meu negócio e aí os meus relacionamentos mudaram. O quanto a sua escolha de se dedicar mais ao seu negócio, você estava acessando mais de você. E ao acessar mais de você, as pessoas com as quais você estava se relacionando conseguiram receber mais disso também. Né? É uma coisa que está conectada. Não tem como você acessar mais de você e as coisas não mudarem. E o meu. Eu sou fã do Fundamento por isso, porque ele. Um dos principais alvos da classe de Fundamento é fazer você acessar mais de você. Uau! Passou um filme agora que eu vou beber água. Agora, passou um filme assim, porque quando você começou a falar, você receber de você, eu fiquei percebendo onde a partir daquele momento, foi mais ou menos finalzinho de abril, foi o feriado de 21 de abril que a gente fez a classe. Foi. E dali em diante, as coisas foram acontecendo na minha vida
e eu fui recebendo de mim, ou então saindo do espaço de resistir à mudança que estava se apresentando. Uhum. Mudança de cidade, e coisas que eu tinha planejado naquela cidade, que funcionou, né? Acho que a gente nunca pode dizer que, ai, fiz isso na minha vida e não funcionou. Funciona naquele momento que você escolhe. Mas Uhum. pode ser que 10 minutos depois não funcione mais, ou um mês depois não funcione mais. Então, o planejamento que eu fiz naquela época só foi para passar, só serviu para passar 6 meses naquele lugar. Uhum. E nada foi desperdiçado. O que eu fiz durante esse tempo está plantado, foi útil, né? Está me servindo até hoje. Então, quando a gente é realmente um espaço de muita coragem, né, de desenvolver, a gente acaba desenvolvendo essa virtude de ter coragem de receber da gente mesmo. Porque a gente passa a vida inteira construindo que você pode aprender a doar ou a receber, mas é sempre um processo de você para fora e nunca de você com você. Uhum. Né? A gente busca receber do pai, da mãe, do governo, da sociedade, das pessoas que a gente convive e aprende muito sobre essa troca da gente com o mundo externo. Mas quando eu venho para olhar e dizer assim, no começo é muito, acho que eu estou morando sozinha 2 meses só, e a primeira semana foi bem punk, de dizer assim, eu vou preparar um almoço glorioso e eu que vou comer esse almoço, é só para mim, eu tô sozinha e eu vou comprar as melhores coisas e vou passar um tempo ali, investir um tempo em preparar um alimento para mim. Então no começo eu tive muita resistência. E às vezes, é para mim, eu faço um lanche. E aí às vezes a gente tá se oferecendo pouco, mas está exigindo do mundo muito, porque fica aquele déficit. O que eu não estou disposta a dar para mim, eu quero que outro alguém venha e me dê, porque eu não posso ficar com esse vazio, com essa falta. E aí, nesse espaço, a gente fica medindo tudo como deve ser, né? O que eu ganho e o que eu perco se eu fizer determinada escolha. Lou, especificamente assim na classe do fundamento, eu sei que já mudou do ano passado para esse, Uhum. mas questões específicas que você pode, assim, só dar uma pincelada sobre relacionamentos que você vai tratar Claro. nesse fundamento novo. Tem uma coisa que eu já falei abertamente, que é um assunto do fundamento, mas que é algo que sabe quando você lê no manual, você escuta o Gary falando, você escuta o Dan falando, eles falam nos livros, mas parece que ainda assim não bate 100% assim, até que um dia realmente cai a ficha. Hum, Tem um dos tópicos, né, quando ele fala no fundamento sobre relacionamento, e aí nesse caso específico é relacionamento amoroso, ele fala sobre as três coisas que tem que ter num relacionamento para ele funcionar, né? E o resto é bônus. Que ele fala assim, no caso do relacionamento amoroso, vocês têm que ter uma química ali no momento. Vou falar em códigos para o Instagram não pegar. pro Uma, Nordeste é no nhanhá. no nhanhá. Um contribui com o outro financeiramente, né? A pessoa contribui financeiramente e os dois deixam o outro fazer o que bem quiser, né? Você não fica controlando o que a pessoa vai fazer da vida, você deixa o outro fazer o que ele quiser e ele deixa também você fazer o que quiser. E eles falam, é só essas três coisas e o resto é bônus. E aí eu ficava, gente, mas não é possível, é simples assim, né? E a gente sempre fica olhando razões justificativas e nananana. E aí, claro, isso junto com os 5 elementos da intimidade, né, que a gente aborda também no fundamento. E aí eu comecei a olhar, né, mais para isso e expandir até para além do amoroso, por exemplo, quando ele fala na química, mesmo que você não tenha o ato com, por exemplo, um amigo, a energia da pessoa é, digamos, excitante para você. Não excitante no sentido fisiológico necessariamente, mas é Sim. excitante no sentido de que a pessoa contribui para esse viver orgástico.
sabe? E o contribuir financeiramente não necessariamente é tipo a pessoa te dá o dinheiro na mão, mas ela contribui para você energeticamente de uma forma que os seus fluxos de dinheiro aumentam. E a pessoa tem a permissão com você de você escolher o que você quiser da sua vida, e você tem a permissão com ela dela fazer o que quiser. Então, isso foi expandindo para mim num nível que eu comecei a olhar para várias pessoas na minha vida que eu nunca tive um relacionamento amoroso, mas que eu tenho esses elementos com elas. Sabe? Eu tenho amigas que toda vez que elas estão na minha vida, né, toda vez que eu encontro com elas, toda vez que a gente bate um papo, o meu corpo fica feliz, o meu corpo fica animado, eu fico mais disposta. E eu estar mais feliz, mais disposta, isso cria os meus mais para os meus fluxos de dinheiro. E eu tenho essa permissão de tipo, ó, o que você escolher para tua vida, o que você escolhe para tua vida, e elas têm essa permissão comigo também. Então, isso foi uma coisa que eu fui explorando e expandindo até para além do que só o relacionamento amoroso, sabe? E o quanto que quando a gente para de tentar complicar que tem que ter X, Y, Z e a gente realmente começa a olhar para esses quesitos que parecem muito simples, mas que realmente contribuem, fica muito mais fácil a gente enxergar quem são as pessoas que realmente estão dispostas a ter um criacionamento com a gente. Né? E o criacionamento é quando as duas pessoas juntas criam mais do que criariam separadas. Então, né, para quem estiver assistindo, olha para a tua vida, olha para as pessoas que estão na tua vida. Quem são as pessoas que quando você está com elas, vocês criam mais juntas do que separadas? Do que criariam se vocês estivessem separadas? Essa é uma pessoa que realmente vale a pena ter na tua vida. E muitas vezes a gente se prende às pessoas por lealdade, por coisas que a gente passou juntas no passado, por moralidade e por várias outras coisas que a gente explora também no fundamento. Mas e se fosse simples assim? Se eu tiver essa pessoa na minha vida fica mais grandiosa? Minha vida é melhor com essa pessoa nela do que sem essa pessoa? E se for simples assim? Para mim, essa foi uma das maiores viradas de chave, porque eu sempre fui uma pessoa que mantive muitas amizades de muitos anos pela lealdade à nossa história, digamos assim. E não que sejam pessoas ruins ou que sejam pessoas que eu excluí da minha vida, mas talvez sejam relações que eu não dedico mais a quantidade de energia que eu dedicava, porque eu percebia que muitas vezes eu estava disposta a ser isso para aquela pessoa, mas a pessoa não estava disposta a ser isso para mim. Tinha tanto julgamento, tinha tanta, enfim, tantas coisas que deixava de ser uma contribuição, sabe? E hoje eu posso dizer, talvez eu tenha menos pessoas na minha vida, assim, no meu dia a dia, no meu convívio. Mas cada uma das pessoas que eu convivo e que fazem parte da minha vida, elas realmente são uma contribuição gigantesca. Então, isso foi uma das chavinhas que virou para mim, que inclusive nos negócios fez diferença, porque também eu olho com muito mais clareza para quem são as pessoas que vão contribuir comigo nos meus negócios. Quem são as pessoas que realmente criam junto comigo para que o meu negócio se torne mais grandioso, né? Então, não é só para os relacionamentos pessoais, é para os relacionamentos no negócio também, porque você tem parcerias de negócio, você tem fornecedores, você tem várias coisas, sabe? E eu, como eu tinha esse valor lealdade muito grande, às vezes eu não estava disposta a enxergar. Tinha não, ainda tenho, mas agora eu olho para isso de uma forma diferente. Antes eu não estava disposta a enxergar quando algo não estava mais funcionando para mim ou para o meu negócio, sabe? Por eu gostar da pessoa, por a gente já ter feito alguma coisa que funcionou bem antes, na minha cabeça tinha que continuar assim. E não necessariamente, né? Eu recentemente, inclusive, fiz uma escolha que depois eu parei e falei, caraca, eu realmente mudei. Porque, não vou entrar em detalhes, mas assim, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, entrou em contato comigo e falou, Lô, eu queria muito que você traduzisse essa classe aqui nessas datas.
E assim, até então eu não tinha ainda nenhum compromisso nessa data. E eu falei, não, tudo bem, eu fico feliz em traduzir. Só que na hora me deu um peso, sabe? E em situações anteriores, mesmo me dando um peso, como eu já tinha dito sim, eu não me permitia mudar de ideia. Inclusive, aconteceu uma situação que eu perdi já uma oportunidade muito boa, porque tinha uma outra coisa que eu já tinha dito sim, que eu sabia que não ia criar mais, mas como eu já tinha dito sim, eu não quis voltar atrás, e aí acabei perdendo uma outra oportunidade muito boa. E aí, dessa vez, quando veio o peso, embora tenha sido desconfortável, eu falei, não, eu vou olhar pra isso. E aí eu falei com essa pessoa, eu falei, eu posso te ligar? E aí a gente bateu um papo e ela mesma concordou comigo. Ela falou, não, Lou, você tem total razão. Nesse caso, eu percebo que não vai criar mais pra você, você tá na criação dessa classe. É melhor você criar outra coisa pra você e pro seu negócio. Eu tinha, né? Não vou entrar em detalhes assim, mas a gente argumentou, a gente comentou, né, sobre algumas coisas e eu falei, caraca, como eu mudei, porque antigamente, por eu gostar tanto dessa pessoa, por a gente já ter feito tantas parcerias juntas de sucesso, por a gente se dar muito bem, por mais que naquele projeto específico tava pesado pra mim, eu ia tentar empurrar ao máximo, fazer um esforço gigantesco e no final isso não ia contribuir nem comigo nem com ela. Não ia contribuir comigo porque não fazia sentido para mim nem para o meu negócio eu estar naquele curso, naquela data traduzindo. E não ia contribuir com eles também, porque eu seria, entre aspas, uma força contrária para a criação, porque eu estaria fazendo um esforço absurdo ao invés de estar no fluxo. Só pela minha lealdade de gostar dessa pessoa e de outros projetos junto com ela terem funcionado, sabe? E também esse espaço onde a gente se compromete com a nossa palavra e, e não faz pergunta, né? Tipo, não, a minha palavra é essa, acabou. Se você toma consciência de que você deu aquela palavra, mas que ela contraiu, pode não ter sido na hora, mas pouco tempo depois você pensou, poxa, eu falei aquilo, eu concordei com isso, mas esse dia aqui não é um bom dia, ou não é um bom negócio. Como reverter isso, criar leveza para você poder ter essa maturidade de chegar. E se a pessoa verdadeiramente reconhece você e honra você, ela vai ouvir o seu ponto de vista. Olha, eu mudei de ideia e aí vamos deixar para um outro momento. Não é nem um cancelamento, mas é uma. Nesse momento não vai ser leve para mim. E eu percebo assim, sabe, Lu? Quanto mais a gente acessa a consciência e vai se respeitando, entregando para o outro essa nossa verdade, mais o outro e o mundo começa a nos honrar e nos respeitar, porque a gente começa a entrar nesse fluxo conosco também. Exato. E foi maravilhoso você trazer isso das relações que nos ajudam a criar mais, e nem sempre é sobre a energia do dinheiro em si, mas de você despertar naquela pessoa um potencial que já é dela. Eu tenho uma amiga, que é a Rosana lá de Brasília, que ela diz assim, eu tô meio desanimada, sem querer trabalhar, e quando eu te ligo, que tu começa a me dizer dos teus projetos, eu já vou ficando empolgada, aí rapidinho eu tô fazendo minhas coisas também. Sensacional. Então, eu acredito também que esse espaço onde a gente acessa a consciência, a gente meio que passa as nossas relações de amizade, parcerias e negócios por uma peneira. Sim. E vai cair muita gente que já recebeu de você o que tinha para receber e que você também já recebeu a contribuição daquela pessoa. E ela passa nessa peneira para fazer novas escolhas e você também. E a gente não fica mais, vamos dizer assim, ai, mas minhas amizades, eu quero carregar as mesmas amizades ao longo da vida inteira com a mesma intensidade. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, até porque quando a gente permite que essa peneira funcione, chega novas pessoas também. Sim, e não é que todas as suas amizades antigas vão sumir. Eu tenho amigos que a gente continua aí firme e forte e que são pessoas incríveis e que talvez a gente não tenha a mesma frequência, mas não só porque eu mudei ou porque eles mudaram, mas porque, enfim, né? Vida, trabalho, enfim.
Mas assim, eu acredito que as pessoas que realmente são a contribuição na sua vida, essa coisa da frequência é menos importante do que a qualidade, sabe? Eu tenho um amigo que é o Felipe, ele é psicólogo, inclusive, ele se formou em psicologia, acho que ano passado. E a gente se conhece desde os 15 anos de idade. E a nossa amizade, ela teve altos e baixos no sentido, assim, de frequência, mas o carinho que a gente tem um pelo outro, a alegria de estar juntos, nunca mudou, sabe? Então, a gente já teve fases em que a gente se falava todo dia, né? Principalmente ali na adolescência. A gente teve fases de passar um mês sem se falar, mas não é por briga, por nada, porque, enfim, tá vivendo a vida. E aí, de repente, um manda um meme pro outro, um manda uma mensagem, vamos sair, vamos... E é sempre ele é uma pessoa que eu digo, é como se fosse um irmão, assim, de outra mãe, sabe? E é uma amizade que, embora a nossa vida aconteça, embora a gente tenha feito escolhas diferentes na vida, embora eu não concorde com 100% das escolhas dele e ele não concorde com 100% das minhas escolhas, eu tô sempre ali para apoiá-lo e ele tá aqui para me apoiar, sabe? Então, é realmente aquela coisa que a gente tava falando dos 5 elementos da intimidade e dos elementos de um bom relacionamento. Sabe? Ele é uma pessoa que sempre que eu tô com ele, tipo, primeiro que ele é um homem gay, então a gente nunca teve, nem se eu quisesse, a gente nunca teve um relacionamento amoroso de forma alguma. Mas assim, estar com ele é uma coisa que sempre me traz mais vitalidade, que me traz esse viver orgástico. Ele é uma pessoa que, assim, sempre me coloca para cima, sempre me apoia nos negócios, então ele também contribui com as minhas finanças, inclusive literalmente, porque várias vezes eu já emprestei dinheiro para ele, ele já emprestou dinheiro para mim, um já usou o cartão do outro, às vezes numa emergência, numa coisa assim, então ele realmente contribui comigo financeiramente. E eu tenho muita permissão pelas escolhas dele, ele tem muita permissão pelas minhas. Sabe? Então, é um relacionamento que funciona muito pra mim, né? Já tem mais de 15 anos de amizade. E, cara, quando você olha para os relacionamentos dessa forma, fica muito mais fácil, inclusive, de você receber deles, porque tem muito menos julgamento, sabe? Enfim, é sensacional. E é algo que o fundamento me abriu muito os olhos, né? Eu já fui, assim, como aluna, como participante, eu acho que eu já participei, sei lá, de 8, 9 fundamentos, talvez, e facilitei também, já facilitei um bocado nesses 2 anos em que eu sou facilitadora certificada. Então, a cada fundamento, seja como participante ou como facilitadora, eu sempre recebo muito das classes, sabe? Às vezes você está facilitando uma pessoa e você vai, caraca, isso aqui serve pra mim também. Né? Então, é uma classe que eu gosto muito de facilitar. E cara, de verdade, eu acho que se eu pudesse, eu faria todo mundo no planeta inteiro fazer pelo menos uma classe de barras, uma classe de fundamento na vida. Porque não tem como você sair dessas classes, nem que seja um tico diferente. É Nossa, fantástico. sai muito, Lu. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu sei que vai contribuir para muita gente. Por favor. Lu, a pergunta é, quem tá naquela dúvida, será que eu faço fundamento? O fundamento é para mim ou não? Como é que o fundamento estar nessa classe pode contribuir com o meu negócio para que eu atualize o que eu atraia clientes melhores? Boa. Tá. Então, bom, o primeiro ponto é a gente olhar, na verdade, que o fundamento ele sempre vai trabalhar você, né? E a sua vida é o seu negócio é a sua vida, já diria Simone Milasas, né? E quando você olha para você e você olha para sua vida, é impossível isso não incluir o seu negócio, porque o seu negócio faz parte da sua vida. Então você começa a fazer escolhas de uma forma diferente, de uma forma que é muito mais congruente com a vida e o negócio que você gostaria de criar e de ter, de viver. Então, né, exemplo, como eu trouxe essa questão, por exemplo, de eu dizer não para um projeto que eu sabia que não ia funcionar para mim, né, que estava pesado ali. Isso foi algo que há 5 anos atrás provavelmente seria impossível. Eu não preciso nem ir há 5 anos atrás, há 2 anos atrás foi quando aconteceu
Acho que menos de 2 anos atrás foi quando aconteceu aquele negócio que eu falei que eu já tinha dado a minha palavra, não voltei atrás e acabei perdendo uma oportunidade muito bacana. Então, assim, o fundamento, ele te leva a estar mais presente com o que realmente cria, o que realmente funciona para você. Então, isso vai em todas as áreas da sua vida, incluindo o seu negócio. E aí, lembra aquele negócio que eu falei de quando você está sendo mais de você, é impossível que a realidade ao seu redor não se molde a isso? Então, como o fundamento te traz mais de você, você também vai levar isso para o seu negócio. E quando você leva isso para o seu negócio, você começa a ser o fluxo de atração magnética das pessoas que estão dispostas não só a receber, mas a pagar por isso. Né? O Gary Douglas, o fundador do Access, ele sempre fala: não peça só por pessoas que estão dispostas a receber de você, peça por pessoas que estão dispostas a te pagar. Então, é algo que o fundamento traz muito, muito bacana. E o Gary, ele tem uma frase que no início, quando eu ouvi, eu falei, gente do céu, esse homem é doido. Tipo, eu tive muito julgamento com a frase dele, que ele fala assim, peça por pessoas que são estúpidas o suficiente para te pagar. E eu ficava tipo, como assim estúpidas o suficiente para me pagar? Tipo, quer dizer que só é meu cliente se for burro? Tipo, né? Fiquei nesse interessante ponto de vista. Mas, na verdade, o que ele quis dizer aí basicamente é que se você pede só pelas pessoas que estão dispostas a receber, você limita o quanto você pode receber, porque você está limitando o seu receber baseado no receber dos outros. Agora, se você está disposto a receber de tudo e todos, inclusive as pessoas que estão dispostas a pagar e não necessariamente receber o que você tem para entregar, talvez elas não recebam naquele momento. Mas você plantou a sementinha para que elas, no tempo delas, recebam tudo aquilo que você trouxe, sabe? E se você pede só pelas pessoas que já estão, entre aspas, prontas para receber, o que acontece é que você limita o seu receber baseado no nível de receber das outras pessoas. Agora, se você realmente está disposto a dizer, ok, todo mundo que está disposto a pagar por essa classe, vem. Cada um vai receber o que eles têm para receber. Alguns vão sair da classe e dizer, meu Deus, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Algumas vão dizer, foi uma classe legal. Outras vão dizer, eu não acredito que eu paguei R$ 9.200 por essa classe, que atualmente é o valor de primeira vez do fundamento. E mesmo assim, você plantou a sementinha até nessa pessoa. Nunca aconteceu comigo, né? Mas assim, vai que. Mesmo se você estiver disposta a receber dessa pessoa, você já plantou a sementinha para que no futuro ela receba quando ela estiver disposta a receber. Então, mesmo quando aparentemente a pessoa não recebeu nada, você já plantou a semente. E eu tive alunas, não de fundamento, mas de barras, que fizeram uma classe de barras e falaram, não, foi legal, mas eu não estou usando em nada da minha vida. Eu falei, tudo bem, a escolha é sua. E anos depois a pessoa voltar e dizer, Lou, eu não tinha reconhecido o quanto aquela classe mudou a minha vida. Então, estar disposto a receber de todo mundo que está disposto a pagar é a sua contribuição para a sua vida, para o seu negócio, para o mundo e para elas. Porque eventualmente elas vão receber. Sim. E às vezes há esse delay mesmo da ficha demorar a cair. Eu acho que as 3 semanas, quando você faz qualquer, mesmo que seja barras ou mesmo que seja fundamento, aquelas 3 primeiras semanas pós o curso, você fica atualizando, você fica processando. Ontem eu tive uma classe de barras aqui na minha casa, eu tive um aluno, e esse menino recebeu a primeira sessão dele de barras 2 meses atrás, e ele não sabia o que era até esse tempo atrás. E daquela primeira sessão, a vida dele mudou completamente. Ele é personal trainer, mora aqui em São Paulo. E era todo dia aquela vida sempre igual. E ele estava fazendo perguntas de como a vida dele podia mudar. Ele pensava que ia morar fora do país. Estava se planejando para isso. Depois daquela sessão de barras, veio um convite para ele ir para Fortaleza, administrar uma academia lá e não sei o que, ele já está com passagem pronta e aí ele não percebeu o que foi depois da sessão de barras.
Ele fez uma segunda sessão e ontem na classe ele recebeu a terceira, né? E aí, conversando com ele, eu disse: você percebeu o quanto a sua vida mudou desses 2 meses pra cá? Foi que ele olhou assim e disse: muita coisa na parte familiar, no trabalho, consciência de corpo. Então, assim, às vezes a gente só não associa que a mudança veio depois que você entrou nesse fluxo ou acessou essa ferramenta. Mas sempre acontece. Sempre. A Renata colocou aqui, acontece comigo com frequência, da pessoa voltar 2, 4 anos depois dizendo que a ficha caiu. Pois é. Então, assim, e se você tivesse disposta a plantar a sementinha para eventualmente a pessoa receber quando ela estiver disposta a receber? Sabe? Você já está plantando antes dela estar, entre aspas, pronta, né? Que na verdade o pronto é um ponto de vista, né? É a própria pessoa que está se impedindo, mas ali ela, como ser infinito, ela pode receber a qualquer momento, é só uma escolha, né? E cara, tem tanta coisa. Uma outra coisa que eu sempre falo, principalmente para quem trabalha com barras, para quem trabalha com ferramentas energéticas de qualquer tipo, no fundamento você expande a sua malinha de ferramentas ali, né? Recursos, Então né? você se abre para receber outros clientes que antes eles não viriam até você. Porque a consciência, ela é consciente. Então, ela não vai mandar para você algum cliente que você não está preparado para atender. Quando eu percebi isso, assim, absurdamente, eu fiz o meu primeiro fundamento relativamente rápido, né? Eu fiz a minha primeira classe de barras em janeiro de 2020. Eu me tornei facilitadora de barras em junho de 2020 e o meu primeiro fundamento foi em setembro de 2020, né? Então, em 9 meses, que agora eu parei para pensar, né? Uma gestação, literalmente, foi entre a minha primeira classe de barras e o meu fundamento. E foi absurda a diferença, inclusive nas questões que os clientes traziam para mim. Eu comecei a receber clientes que, sinceramente, se eu não tivesse feito o fundamento, provavelmente eu não teria uma, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra estrutura bem, não estrutura de forma pejorativa, tá? Mas assim, por falta de uma palavra melhor, uma estrutura energética. Antes eu não teria como atender aquele cliente porque eu não tinha as ferramentas. E como a consciência é consciente, ela não vai mandar aquele cliente para você. Sim. E eu tô falando de quem trabalha com ferramentas energéticas, mas na verdade, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela não trabalha com nada de access, de terapias, de nada disso. Ela trabalha numa empresa comercial. E ela fala: Lou, depois que eu fui recebendo essas ferramentas do Access, o negócio tá totalmente diferente. Porque eu consigo aplicar o que eu aprendi no Access no negócio. E aí o fluxo de clientes aumentou absurdamente. Tenho várias clientes, na verdade, que não trabalham com Access que me falam isso, né? Tem uma que trabalha numa empresa internacional, inclusive, que literalmente foi criado um cargo para ela depois de Access. Era o cargo dos sonhos dela, que aqui na matriz do Brasil não existia. E cerca de 3 meses depois que a gente começou os nossos trabalhos com as ferramentas de Access, resolveram criar isso aqui no Brasil, na filial do Brasil, e ela foi promovida. Eu tenho uma outra cliente que ela trabalha com treinamentos empresariais. E ela falou: Lô, eu comecei a aplicar o que eu aprendi no Access no meu negócio e nos meus treinamentos, e até o hotel que eu contratei para ser o local do evento gostou tanto que agora eles me contrataram para treinar a equipe do hotel. Tipo, sabe? É realmente assim, como o Den fala, é o presente que continua presenteando. Quanto mais você recebe dessas ferramentas, quanto mais você se empodera, quanto mais você inclui essas ferramentas no seu dia a dia, mais você se abre para receber. Tanto nos negócios, quanto nos relacionamentos, tanto com o seu corpo. E
várias outras coisas. Sim. A classe, a oportunidade e essas possibilidades é realmente para quem está disposto a escolher a facilidade. Quer dizer que vai deixar de existir dificuldade na vida. Os desafios, vamos dizer assim, vai surgir para todo mundo. Mas se você tem uma caixa de ferramentas, por exemplo, eu não me preparo especificamente para um grupo de pessoas que eu vou atender. Trabalho só com adolescentes ou só com pessoas que questões de relacionamento. Eu atendo, eu estou aberta a atender qualquer pessoa. Depois que você faz o fundamento e lá você tem ferramenta para, por exemplo, atender pessoas neurodivergentes, atender pessoas que passaram por situação de relacionamentos abusivos, de manipulação, ali no fundamento a gente vai ver um pouco de cada coisa, mas não só superficial, a gente vai se aprofundar em várias questões que são muito pertinentes a esse momento. Então, desde com o corpo, a maneira que você trata o corpo, a maneira que você trata o seu negócio, a maneira que você trata e olha para as suas relações e o dinheiro também, como você se relaciona com o dinheiro, o que é que representa, como é qual o fluxo geralmente que ele vem para a sua vida, porque muita gente diz assim, eu não tenho dificuldade, o dinheiro flui, mas ele fica? E quando ele fica, ele multiplica? Ou tá sempre aquela coisa, é muito esforço manter. E de onde é que vem isso? Qual é o padrão que você está se agarrando e repetindo que vem destruindo o que você escolhe criar? Então, de um lado é você escolhendo criar para você e do outro lado você mesmo descriando isso com às vezes mais facilidade do que você coloca energia para criar. E aí o fundamento vai trazendo esse suporte, vamos dizer assim, para qualquer terapeuta, independente como o Lô falou. É um terapeuta reikiano, você trabalha com aromaterapia, trabalha com Theta Healing, que é o que eu mais trabalho. Como é que o fundamento ajuda nas minhas classes de Theta Healing, por exemplo? Ajuda muito, muito. Eu realmente uso, leio, estou sempre lendo o manual, coloco em prática em mim, rodo os processos e aí eu vou percebendo essa mudança chegando com facilidade. Lu, sabe uma coisa que aconteceu comigo uma vez? Eu, no Uber, indo dar uma classe de barras, eu escrevi 5 pessoas, mas a consciência me dizia que eu ia ter um 6º aluno. E eu fiquei só, levei o manual a mais e fiquei em cima da hora. Quando eu entrei no Uber, o Uber me perguntou assim, você tá indo passear? Eu disse, não, tô indo trabalhar. Aí ele, você trabalha com o quê? E eu não queria falar com ele porque eu estava resolvendo coisas. Aí ele disse, você trabalha com o quê? Aí eu disse, eu sou professora. Aí ele, professora do quê? Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, eu sou professora de barra de axis. Aí sabe o que o motorista fez? Botou a mão assim pra fora do carro e disse assim, obrigada, universo, até que fim alguém espiritualizado. Ele disse até assim. Aí eu fiquei, você sabe o que é? Eu não queria nem dizer do que era que eu ensinava, porque é aquele ponto de vista que a gente... Ninguém sabe o que é direito, a gente tem sempre que estar dando uma aulinha ali explicando. Quando aquele homem disse aquilo, obrigado, universo, isso é um sinal. Eu disse, você sabe o que são as barras de axis? Eu disse, sei. Há 10 anos atrás, isso começou em São Paulo, eu morava lá, eu estava em Recife, né? Eu morava em São Paulo, tive a chance de fazer uma classe dessa e deixei passar. E eu fico imaginando hoje como estaria a minha vida se eu tivesse dito sim para aquela oportunidade. E aí eu olhei para o Uber e disse, e o que se requer para você dizer sim para a oportunidade e estar na minha classe agora? Aí ele disse, já é. Ele desceu, estacionou o carro e subiu para a classe e fez a classe. Chama Nilson o nome desse senhor lá em Recife. E assim, estava no Uber, meu aluno, pronto, preparado e querendo. Se eu não tivesse respondido, se eu não tivesse ali, a gente tinha sido só mais uma corrida para ele, mais uma corrida para mim, eu não estaria aqui contando essa história. Então, se chega para quem está na live, se ressoa o que a gente está trazendo aqui, e se você escolhe receber, né? Perceber e receber da gente, da classe, o que mais pode acontecer, o que mais pode mudar na sua vida que você ainda nem considerou. Exato. Aquela pergunta que a gente faz, né? O que mais é possível, o quanto que às vezes a gente faz da boca para fora.
né? Mas se você realmente está disposto a receber do que mais é possível, as mágicas acontecem. Então, nossa, que bacana, muito obrigada por compartilhar isso, né? E, inclusive, você falou disso, eu lembrei também de uma mensagem num grupo da classe de Sussurros do Corpo, que a gente tem o grupo da equipe que está trabalhando na classe, né? E aí tinha uma moça que ela estava como ligadora, né? Ela estava ligando para as pessoas que estavam se inscrevendo e tal. E aí ela recebe créditos de classe por isso, mas não era o suficiente para ela pagar pela classe inteira. E ela falou assim que na hora que ela soube que ia ter essa classe, ela colocou e falou, cara, eu vou fazer essa classe. E ela tava com uma parte do dinheiro, mas não tinha tudo, e nananana. E assim, faltando 2 dias para a classe acontecer, ela recebeu um dinheiro totalmente inesperado e ela fez a classe. Né? E ela mandou a mensagem pra gente no grupo e eu falei, muito obrigada por isso. Porque quantas vezes a gente desiste muito antes? Porque no nosso ponto de vista é impossível. Mas se você realmente está disposto a ir para o universo, contribui comigo, universo, o que mais é possível, a gente pode receber mágicas totalmente inesperadas, né? Então, se você acredita até os 45 do segundo tempo e você está disposto a seguir a energia do que se requer ali, você pode receber, né? E isso vale, por exemplo, para facilitadores também. Muitas vezes já aconteceu comigo de faltando uma semana para a classe não ter ninguém inscrito, mas eu perceber a energia da classe viva. E ali, faltando 4 dias, 2 dias, já aconteceu comigo na véspera da classe, de pessoas se inscreverem e a classe acontecer. Então, o quanto a gente desiste muitas vezes, e é isso que faz não acontecer. Não é que não era possível, é que você desistiu, você não escolheu, você abriu mão daquela mágica. E aí o universo ele não tem ponto de vista, ele vai seguir o que é que você está escolhendo. Se você está escolhendo ter aquilo, ele vai te apoiar. Se você não está escolhendo, ele não vai. Não é que ele vai te apoiar na escolha de não ter aquilo, né? Se você está escolhendo, ele te apoia na tua escolha de ter. Se você está escolhendo não ter, ele vai te apoiar na tua escolha de não ter. É simples assim. Pois é, a maioria das pessoas que não conquistam, que não conseguem, elas estão sempre assim, ah, isso é interessante, eu quero, mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que não é para mim agora. Então, assim, elas até dizem que querem, mas elas sabem que está vibrando é outra coisa. E aí não há congruência, o que eu estou dizendo com o que eu estou vibrando. Quando isso é alinhado, aí o universo cuida, o como é com ele. Ele coloca você no lugar certo, com as pessoas, com os recursos, para que sejam pontos e você viva aquilo que você criou de uma maneira legal, sabe? De uma maneira leve. Você sabe que aquilo vai contribuir para você, vai criar mais, vai melhorar a sua vida. O interesse do universo é apoiar você, apoiar que a sua vida funcione melhor e que você crie um mundo também com um conjunto de possibilidades que cria mais para todo mundo. Então, não é aquela coisa de que, ai, somos concorrentes. Teve uma pessoa que disse assim, por que tu tá promovendo um curso da Lou? Por que tu não dá esse curso? Por que não sei o quê? Eu disse, gente, ela escolheu o CCF, eu não escolhi, eu acho lindo quem é. Então, que bom que a energia da gente é sempre contribuição. Ela me indica clientes, alunos, eu indico para ela e a gente cria junto, sabe? Um não tem que perder para o outro ganhar. Não existe essa barreira de concorrência, por exemplo. Ai, tem gente que pergunta também, qual é a ferramenta mais poderosa para tal coisa? Cara, o que você tem de espaço para receber, é isso que vai funcionar. Não existe ferramenta certa, errada, qual é a melhor, qual é a pior. O que existe são escolhas e a sua permissão de receber verdadeiramente. Então você pode receber desde um conselho, um abraço, um olhar, uma classe inteira, porque eu vou dizer uma coisa, neguinho. Quem escolher estar aqui com a gente esses 3 dias e meio em São Paulo, nesse fluxo do vucu-vucu dessa cidade aqui, para receber, eu posso dizer, viu? Parabéns para quem escolhe. Cara, e muito bom isso você trazer, porque assim, eu sou de Maceió, né? E
Durante muitos anos, antes do Access, eu ia a São Paulo a trabalho ou para algum curso, mas eu não me permitia receber da cidade. Eu tinha muito ponto de vista de que, tipo, São Paulo era só para, tipo, chegar lá, fazer o que tem que fazer e ir embora. E aí, quando eu entrei no Access, eu conheci muitas pessoas de São Paulo, assim, que são uma contribuição gigantesca na minha vida. Então, acabava que eu sempre ia encontrar essas pessoas. Tem uma amiga que ela é consteladora, a Simone, que a gente se conheceu no Instagram. Ela acabou sendo host da minha primeira classe de barras em São Paulo. E, enfim, mantivemos amizade. E toda vez que eu vou para São Paulo, a gente sai para almoçar. A não sei que tem algum, né, alguma coisa assim, que, né, ela não esteja na cidade ou tem algum outro compromisso inadiável, mas praticamente todas as vezes que eu fui a São Paulo, a gente sempre se encontra para almoçar. E eu comecei a receber muito da cidade de São Paulo. Tanto que eu vou para São Paulo direto, né? Eu falei, gente, eu acho que tá compensando mais alugar um apartamento em São Paulo do que ficar em Airbnb, porque eu tô indo com tanta frequência que, que assim, daqui a pouco eu vou ter que alugar um apartamento. E assim, a cidade de São Paulo, ela tem um fluxo de energia muito intenso. Se você souber receber dessa cidade, se você não é nem souber, se você se abrir para receber dessa cidade, os presentes são mágicos. Da última vez que eu fui, eu comecei a rir, porque eu falei, gente, não é possível. Eu fui para ser host da classe de Alegria dos Negócios da Juanita e eu tava num Airbnb que ficava a 2 ruas do hotel. Era tipo assim, 500 metros, menos de 500 metros do hotel, onde estava sendo a classe. E aí eu peguei o elevador com 3 rapazes descendo e fui andando na rua. E eu tava com pressa para chegar logo na classe, então eu fui andando bem rápido, assim, passei na frente deles e fui andando. Daqui a pouco, quando eu tô quase chegando no hotel, eu escuto assim atrás de mim. Não, porque não sei o que, não sei o que, porque lá em Maceió. Aí eu parei assim, olhei pra trás, eram 2 dos rapazes que estavam no elevador comigo. Aí eu diminui o passo e falei, gente, desculpa, vocês falaram de Maceió? Aí sim, eles falaram, não, a gente é de lá. Aí um morava lá em São Paulo e o outro tava visitando o amigo. E eu sei que eles me fizeram companhia o caminho todinho, indo pro hotel, a gente conversando. Eu descobri que um deles vendia perfume, eu sou a louca dos perfumes, já pedi pra ele me mandar no Instagram os perfumes que ele vendia. E, tipo, eu tô dando só um exemplo, assim, mas do engajamento que a cidade de São Paulo permite pra gente, se a gente tá disposto a receber, sabe? E o quanto que você pode... Você abre o seu receber em São Paulo, se você se permitir. É uma cidade que eu gosto muito. E que eu tô bem empolgada de ser a sede dessa classe de fundamento, nessa data específica, porque... Esses últimos meses eu percebi que o meu corpo, o meu ser, o meu negócio tá tudo passando por uma atualização, sabe? E eu sei que São Paulo vai ser uma grande sede para as pessoas que estão dispostas a receber dessa classe, ou pelo menos pagar para estar lá, para receber em algum momento, se elas não estiverem dispostas a estar agora, para receber agora. Porque tem uma mágica ali que nem todo mundo reconhece, mas eu hoje reconheço a mágica de São Paulo e se você estiver disposta a receber, tem muita coisa ali para você. Sim. Então, minha gente, já passou a primeira metade do ano que você pensou se funcionou, se não funcionou, nessa segunda parte e com essa possibilidade aí desse fundamento com a Lô. Quem sentir, conversa comigo, manda um direct para mim. Qual é a facilidade, como é que vai funcionar, como é que acontece, onde é que vai ser. Se você é de fora, como é que a gente pode facilitar para você estar aqui com a gente. Se você é daqui da região, como é que vai ser, como é que vai funcionar. Qualquer coisa, enfim. Que você sentir, eu estou aberta para conversar com você e a gente criar os caminhos mais fáceis, mais leves. Tá bom? Perfeito. E eu posso só ler um comentário aqui da Renata, que eu achei bem Sim. legal a pergunta dela. Ela falou assim, Lou, sobre escolhas, é importante todos os dias validar as escolhas ou escolher o tá escolhido e solta? Rê, eu vou responder de uma forma que é tipo assim, depende, mas eu vou explicar. Escolheu, tá escolhido, ponto. E aí, segue o fluxo do que se requer.
Então, muitas vezes você fez a escolha e aí você usa as ferramentas, não é no sentido de validar a escolha, porque a escolha está feita, mas para facilitar o seu receber daquilo. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito antes de dormir, ficar ouvindo os áudios de classes anteriores que eu fiz. Eu comprei um fone que ele é tipo uma faixa de cabelo e ele tem um fonezinho acoplado que é bem confortável. Tipo, eu durmo com ele e não machuca a orelha, nada do tipo. Então, eu tenho um hábito já de, à noite, eu coloco esse fonezinho, ele é Bluetooth, coloco esse fonezinho e fico usando, ouvindo alguma classe, ouvindo às vezes looping de processos. Por exemplo, tem um processo que ele é para negócios, para exponencialização dos negócios. E aí eu gravei com a minha própria voz um áudio que eu deixo em looping rodando esse processo à noite. Porque são ferramentas que vão contribuir para que eu receba daquilo. Escolheu, está escolhido. Mas você pode sempre usar as ferramentas para contribuir para você receber aquilo, né? Então, a escolha em si, assim, a escolha, ela pode mudar a cada 10 segundos, né? Então, escolheu, tá escolhido, mas você tem que continuar escolhendo. Mesmo quando aquilo aparentemente não tá chegando, se você realmente escolhe, você tem que continuar a cada 10 segundos escolhendo isso, né? São múltiplos 10 segundos em que você escolhe a mesma coisa e você vai seguir a energia do que se requer. Não é que você vai ficar obsessiva, tipo, eu passo a minha vida manhã, tarde e noite só pensando nisso, só falando disso, porque aí às vezes você cria aquilo que o pessoal na física quântica fala do efeito Zenão. Né? Você fica tão focado que você não consegue ver o todo, não consegue ver o que está ali do teu lado querendo contribuir, que você não se permite receber. Mas você pode seguir a energia de o que você pode fazer, ser, perceber, receber, que vai contribuir. Eu gosto muito de fazer perguntas. Então, por exemplo, vamos dizer que tem alguém aqui nessa live ou assistindo a gravação que quer estar nessa classe de fundamento que vai acontecer agora, vai começar, não sei se a gente falou a data, né? Vai começar agora dia 31 de julho. Então, 31 de julho a 3 de agosto, a classe em São Paulo. Vamos dizer que alguém está escolhendo essa classe. Ok, universo, o que se requer para eu estar nessa classe? Universo, que possibilidades estão disponíveis para eu estar nessa classe? Universo, pode, por favor, contribuir para que eu tenha os recursos para estar nessa classe? E não é que você tem que ficar 24 horas por dia fazendo essa pergunta. Mas você pode fazer a pergunta sempre que você quiser estar mais em fluxo com aquela sua escolha. Faz sentido? Acho que deu pra pegar, né? Sim, é o que? Fazer a pergunta e estar na pergunta, né? Se manter alinhado com aquela pergunta. Exato, então você faz a pergunta e você fica presente para perceber o que está disponível. Eu já contei, né, algumas vezes que a minha primeira classe de 3 dias de corpo, que inclusive era pré-requisito para eu me tornar CF, eu não estava com o dinheiro todo ainda e eu estava atendendo uma cliente de sinfonia que toda semana ela fazia sessões de sinfonia de possibilidades comigo. E um dia, eu não lembro se foi antes da gente começar, acho que foi depois que acabou. A gente terminou a sessão de sinfonia e a gente ficou batendo um papinho ali antes de desligar o Zoom, que foi online, inclusive, a sessão. E aí ela falou, ela perguntou, né? E aí, como é que tá? Ela sabia que eu tava já nessa jornada de CF. E ela perguntou, e aí, Lou, como é que tá e tal? Qual vai ser a próxima classe que você vai fazer? E eu falei, eu tô escolhendo fazer a classe 3 dias de corpo, ainda não tô com o dinheiro todo. Vai ser tal data e eu tô aqui fazendo perguntas, o que mais é possível e tal. Comentei com ela. E aí ela falou, quanto que falta? Falei, 3.500. E ela falou, isso dá quantas sessões de sinfonia? E ela me pagou adiantada as sessões e eu fiz a classe. Então, assim, não é linear. Eu jamais, naquela época, imaginaria que eu poderia fazer um comentário com uma cliente que hoje em dia a gente já se conhece pessoalmente, mas na época a gente não se conhecia pessoalmente, a gente só se conhecia online, porque ela mora em Niterói, eu moro em Maceió.
E eu fiz um comentário com ela de forma alguma, pensando que ela ia me oferecer o dinheiro. Foi realmente um comentário de tipo, tô escolhendo fazer essa classe, tô com uma parte do dinheiro e tô no que mais é possível para arrumar o restante. E aí o universo me presenteou e ela me presenteou de falar, é isso que falta? Tá bom, então toma aqui e a gente vai fazendo as sessões. Sabe? Então, quando a gente não define, não fica tentando controlar o como, a gente só escolhe e fica na pergunta, a gente se Sim, abre para receber tudo que está disponível e para ser presenteado de formas que a gente nem imaginava. sim. Às vezes, ai, vou me emocionar aqui com algumas coisas. Quando tu fala, passa um filme. Porque eu escolho as coisas também e aí fico vibrando naquilo e quando tá, às vezes eu deixo para a última hora, eu fazer a pergunta na última hora, sabe? Então, como seria para quem escolhe estar nessa classe, já fazer a pergunta agora, escolher agora, para também não deixar as coisas para cima da hora, para viajar com urgência. Tipo, eu vim para São Paulo no dia 28 de abril, na urgência. Eu comprei passagens dias antes. Eu me inscrevi no curso que eu estava fazendo na noite, na véspera praticamente. Então, às vezes, a gente só repete essas coisas de urgência, de deixar tudo para cima da hora. Pode ser que o universo esteja também facilitando para você escolher fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza. Eu estou aprendendo hoje isso, para mim também foi muito desafiador, de dizer, olha, eu não preciso ter uma agenda lotada e passar 8 horas trabalhando por dia. Às vezes eu atendo uma ou duas pessoas e é o mesmo recurso que eu levaria para atender 8 pessoas. E essas duas pessoas que estou escolhendo, elas estão dispostas a pagar o valor que está atualizado do meu tempo. O meu tempo merece ser valorizado, né? E aí, conversar com o meu negócio e deixar o meu negócio se atualizar também com tudo que eu tenho trazido para ele. Às vezes a gente investe muito, faz muito curso e não deixa chegar na outra ponta a qualidade desse tempo e de tudo que a gente investiu para melhorar. E sobre essa coisa de deixar para a última hora, isso é bem humanoide, né? O quanto que a gente deixa tudo para a última hora para provar o quão potente e fantástico a gente é, que a gente faz assim e acontece, né? Mas não precisa ser assim, você não precisa esperar para a última hora para provar que você é potente. Você é potente, ponto. Escolhe, e como seria escolher incluir facilidade? O Gary e o Dan, eles têm falado muito sobre o quanto que uma das coisas mais desafiadoras para a gente se permitir ter é facilidade. Por isso que eles pediram para a gente estar cada vez mais no tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque uma das coisas mais difíceis da gente se permitir receber é a facilidade. Né? Então, como seria, se você está escolhendo, por exemplo, essa classe ou qualquer outra coisa que você esteja escolhendo, como que eu posso ter isso com facilidade? Uau! Então é isso. Essa live foi recheada, maravilhosa, mexeu com muita coisa, estou toda expandida aqui. Gratidão a todo mundo que entrou, ficou, quem passou, quem vai ver depois. Gratidão pelo seu tempo, sua generosidade em compartilhar tanto. E sigamos. A gente vai fazer outra live. Não, a gente vai fazer um Zoom, né? Vai ter o Zoom Isso, quarta-feira. quarta-feira. Quarta-feira, 8 horas da noite. A gente vai ter um Zoom. Então, tá no link da bio da Lu. Você se inscreve lá. Vai ter um grupo organizadinho. Você vai receber e é mais interessante, viu, gente? Aqui é muito expansivo, mas lá é mais interessante porque a gente está com as telas abertas e você pode interagir. Exato. O Zoom na quarta-feira eu chamei de degustação do fundamento, né? Porque é para você ter um gostinho mesmo do que é ser facilitado por um CF de Access, né? Por um facilitador certificado, de você se permitir receber. E é um Zoom de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem, sejam perguntas pessoais ou perguntas
sobre a classe, enfim. Mas se permitam receber disso, é um Zoom gratuito, então o link está lá na minha bio, vocês vão se inscrever quando vocês apertarem o botãozinho de enviar. Eu falo isso porque às vezes a galera preenche e esquece de escrever, de apertar no enviar. Então aperta em enviar, que aí vai aparecer a mensagenzinha com o link para você entrar no grupo, né, do WhatsApp, e nesse grupo vai ser enviado o link do Zoom para vocês participarem ao vivo comigo na quarta-feira, às 8 da noite. Então tá bom. Gratidão a você, todo Gratidão. mundo. Até quarta-feira, povo. Quarta. Tchau. Um beijo. Tchau.